Olá, pessoal. Estou começando aqui uma forma nova de trazer conhecimento para vocês. Seja você médico, seja você leigo que queira entender sobre medicina, sobre integrativa, sobre vitamina, sobre saúde. E hoje, primeira pílula de conhecimento que eu quero trazer para vocês é sobre a tão falada tirzepatida, a substância sobre emagrecimento, que é o Monjaro. Só que, por favor, isso aqui precisa crescer. Então, antes de passar a aula, antes de passar o vídeo para vocês, me sigam, envie essa aula para os seus amigos, para os seus colegas, para queira ter interesse e dê o famoso like aí. Eu estou esperando por vocês, acompanhando aqui. Toda semana vou fazer uma pílula de conhecimento, pelo menos para entregar para vocês. A ideia é que mais pessoas, além dos médicos, o próprio leigo, entendam um pouco ou muito sobre o que a gente chama de prática integrativa. Então, vou trazer alguns conhecimentos técnicos e vou trazer muita prática diária também. Tudo aqui no YouTube. Estou te esperando, dá o like aqui. Claro que o primeiro assunto sobre a partida, eu vou fugir um pouquinho do padrão. Então, deixa eu copiar, aliás, compartilhar uma tela aqui com vocês. Então, essa é a ideia. Quem gostou da ideia, me dê um feedback, coloca um comentário aqui se achou essa ideia. E se quiser algum tema, diz, eu queria que você falasse sobre o assunto tal, sobre a vitamina X, Y ou Z, ou sobre a doença. Pode colocar aqui nos comentários que eu vou responder vocês e vou trazer, se for do meu conhecimento, isso aqui para a aula. Primeiro assunto que eu queria trazer e abordar com vocês sobre a tisepartida. Só que muita gente, se não todo mundo que está por aqui, já ouviu falar que o Monjaro é uma medicação formidável para o emagrecimento, assim como é para o tratamento do diabetes. Só que eu quero questionar para vocês o seguinte: existem outras indicações, existem outros objetivos dessa medicação que são formidáveis. E esse é o primeiro assunto, o primeiro tópico que eu quero trazer, porque é rotina minha aqui do consultório. Então, olha só para relembrar ou para conhecer, para quem não conhece, quando a gente fala em GLP-1, Saxenda, Ozempic, nós estamos falando de um hormônio chamado incretina, produzido a partir do intestino. Então, na célula L, nós temos a produção do GLP-1. E ele tem inúmeras ações no nosso corpo, mas ele degrada, ele se perde muito rápido. E ano passado nós começamos a trabalhar com a associação dele com o GIP, produzido pela célula K, que é o segundo hormônio associado à tireopartida ao Monjaro. Excelentes resultados no emagrecimento, excelentes resultados para diabetes, mas mais uma vez o que eu quero trazer são assuntos diferentes aqui para vocês com base científica. O que que acontece? Hoje, na minha prática, eu vi tudo isso que eu vou relatar para vocês. Tudo que eu estou trazendo aqui dos artigos, a gente vê na prática clínica. Eu acho importante que você, inclusive o leigo, tenha esse conhecimento. Então, aqui, mesmo sendo um artigo médico, associação desses dois hormônios inibindo a indução alergênica do processo inflamatório associado à asma. Dias, é a minha primeira indicação fazer, eu tenho asma, eu tenho que usar tireopartida por isso? Não, mas é um benefício a mais. E se você precisa emagrecer, um benefício a mais. E aqui, traduzindo, o que que a gente tem? A tireopartida atua numa forma chamada TH2, que está associada ao processo inflamatório da asma. E melhorando isso aqui, nós temos efeitos anti-inflamatórios, associados a pessoas com obesidade e asma. Eu tenho asma. Eu cheguei a fazer em doses muito baixas para ajudar nesse processo. Então, a gente pode ter mais uma indicação no paciente que precisa, que quer emagrecer, porque ela modula, a tireopartida modula, ela diminui a ativação desse TH2 que está associado à asma. Querem ver outra indicação? Para quem nunca assistiu o curso meu, para quem é leigo, eu trago geralmente três bases que são da medicina ortomolecular, tá? Que não é uma especialidade, nunca vai ser uma especialidade, é uma forma de avaliar o paciente, é equilíbrio da molécula.
Então, três coisas são básicas na ortomolecular: processo de oxidação, por isso a gente fala muito em antioxidantes, avaliação de mitocôndria, nossa usina de energia, e o processo inflamatório. Aqui, pelo tempo que eu tenho, não cabe trazer essas definições, mas posso trazer para vocês depois as três definições e até tratamento sobre elas. Só que esse é o conceito que eu falo da ortomolecular. E aí nós temos mais uma vez as incretinas podendo melhorar o processo inflamatório. Então ela vai diminuir o processo inflamatório. E hoje uma coisa que a gente trabalha muito, que é a resistência insulínica. Então, se eu diminuo a resistência insulínica, eu diminuo o processo inflamatório. Se eu diminuo a insulina, se eu atuo na insulina, eu levo ao processo de emagrecimento. Eu melhoro aqui também por diminuir processo oxidativo, de estresse oxidativo. E aqui eu estou falando em tratamento de sarcopenia, que é a baixa de massa muscular. Mas não importa qual doença esteja aqui, se é sarcopenia ou qualquer outra. Se eu diminuo geração de radicais livres, que tem a ver com estresse oxidativo, a resistência insulínica e esse processo inflamatório, eu estou atuando nas três vias, basicamente nas duas principais, oxidação e inflamação. Outro ponto, mostrando mais uma vez, aqui mais específico do GLP-1, na disfunção mitocondrial. Então, ele tem efeito, aqui foi feito em pacientes diabéticos, e reduzindo o estresse oxidativo, que vem por conta da disfunção mitocondrial. Então, mesmo você que é leigo, você está entendendo, por mais que algumas coisas sejam totalmente diferentes para você, de poder enxergar, são artigos científicos, você está entendendo que essa medicação tem um excelente efeito anti-inflamatório e que, por diminuir estresse oxidativo e inflamação, isso vai melhorar a sua saúde de um modo geral. Uma outra situação que eu vi na prática e que eu tenho visto resultados excelentes é em modular, em controlar a inflamação que está associado à interleucina 17. Diz isso para mim é falar grego, tá? Eu vou traduzir para você. Isso aqui é falar em doenças autoimunes. Então, hoje já pode e já é estudado mini e microdoses que falam da tirzepatida, do GLP-1, do GIP, nas doenças inflamatórias autoimunes, psoríase, artrite reumatoide, Hashimoto, lúpus, fibromialgia, mas também outros benefícios, como a hipertensão, ansiedade, fantástico, e para o brain fog, que a gente falou tanto na época da pandemia. Então, estou trazendo para vocês outras opções terapêuticas, possibilidades futuras da tirzepatida. Por que futuras? Porque hoje eu não posso indicar essa medicação, por exemplo, porque a pessoa tem doença autoimune. Mas, uma vez que ela precisa emagrecer, eu sei que essa medicação pode ainda ajudar neste processo. E se fala hoje em doses baixas, as chamadas microdoses. E algo que foi muito estudado desde a época do Ozempic, como neuroprotetor. Então, por várias vias e vários motivos que eu não vou ficar lendo aqui para vocês, essa medicação é neuroprotetora. E a gente sabe hoje que as doenças neurodegenerativas só vêm aumentando, claro, muito em função do processo de envelhecimento da população. Então, o Alzheimer, principalmente, que as pessoas têm muito receio, muito medo, já foi demonstrado que diminui o risco de Alzheimer. Mais um, a parte cardiovascular. Tirzepatida é formidável na prevenção de doenças cardiovasculares, é o que os artigos mostram. Agora, olha esse ponto. A tirzepatida atua em vias associadas a sistema de compensação. Então, não só vai diminuir o desejo por comida, e aí diminuindo a obesidade, vai diminuir o risco de todas essas doenças. Gente, é muito importante vocês entenderem que a obesidade não é estética. Eu acho que isso as pessoas já estão craques, já estão muito conscientes que quando você trata a obesidade, você está diminuindo o risco de várias doenças. Só que a tirzepatida mostrou benefício também por atuar no centro de controle, diminuição de uso de drogas, alto e até álcool e até o tabagismo. Então, elas alteram o caminho de recompensa do nosso corpo. Aqui, só para poder mostrar que pela primeira vez desde 1980,
houve uma diminuição no índice de obesidade nos Estados Unidos desde que foi criada a tirzepatida. Tá? Foi a primeira vez. Então tá aqui, ó. Ela pode atuar em vias que estão diretamente relacionadas, por exemplo, às pessoas que têm vícios. E até para quem não é o viciado, mas o alcoólatra que a gente fala de finais de semana. As pessoas que têm aquela rotina, eu bebo socialmente, mas é quarta, quinta, sexta, sábado. E aí isso vai diminuir o desejo pelo álcool. Não é a questão de redução de apetite, é reduzir desejo. Isso vai trazer um benefício enorme para essa pessoa. Olha o quanto pode diminuir o uso de álcool após o uso dessas medicações. Pode melhorar a pressão arterial. Ah, eu sou hipertenso, eu não posso aplicar. Pode inclusive ajudar a melhorar. IPCR. Mesmo você que é leigo, já olhou seu exame de PCR. E já provavelmente já leu que PCR é marcador cardiovascular. Está associado à inflamação crônica. E já foi mostrado que a tirzepatida diminui a PCR. Então diminui o risco de doença cardiovascular. Até para artrite, ela mostrou benefício. E para poder finalizar, para vocês entenderem essa linha de raciocínio de outras possibilidades, outras melhoras que a medicação pode trazer, eu vou fechar com isso aqui. Pela questão do consumo obsessivo. Consumo de quê? Consumo de compra, de jogos, de comida, de bebida. Então, não estou falando de uma medicação que pode atuar apenas no processo de emagrecimento por inibir o apetite. Diminui, ela atua na via de compensação, que a gente falava tanto em dopamina e ainda fala muito. Então, isso aqui pode te ajudar se você tem excessos, compulsivo em jogo, excesso compulsivo em compra, excesso compulsivo em bebida alcoólica. Se em algum momento você pensou assim, eu deveria parar ou pelo menos diminuir, que está demais, pode ter certeza que se você pensou isso, está na hora. Então, esse é o meu primeiro recado que eu queria deixar para vocês. A primeira aulinha curta. Espero que gostem. Mais uma vez, podem colocar nos comentários assuntos que vocês querem ouvir, sugestões. Convidem pessoas para poder acompanhar. Vou trazer várias pílulas dessas de conhecimento para vocês. E muita coisa prática também. Alguns casos clínicos que eu tenho dentro de consultório, vou trazer para vocês para identificar e saber como que a gente consegue compartilhar e melhorar, impactar na vida de tantas pessoas.